Boa tarde, gente. Desculpa aí, porque infelizmente eu sou uma pessoa zero esquerda em tecnologias. Elas ajudam muito, mas também às vezes a gente não consegue lidar. Eu não vou conseguir ficar olhando muito para a câmera, mas eu vou ficar aqui olhando para o computador para a gente passar os slides. Essa apresentação, ela é basicamente um modelo para a gente entender o porquê que a gente sofre acidentes biológicos, né? Muitas das vezes a nossa cultura como profissionais de saúde tende a pensar que isso não vai acontecer, que a gente já recebeu o treinamento, e é exatamente no momento de burnout, de sobrecarga de trabalho, exatamente como a gente vem convivendo, talvez hoje um pouquinho menos, né, do que foi agora novamente o déjà vu de fevereiro, março e abril, mas saída dessa subida de casos e, enfim, estresses, a gente começa agora a respirar e pensar um pouquinho como é que a gente pode melhorar a nossa qualidade de assistência e, ao mesmo tempo, a nossa segurança. Leiliane já me apresentou, né? Eu sou médica infectologista, trabalho aqui no setor de UTI Covid, UTI adulto, e de tudo um pouco a gente faz. Então, nos hospitais, o que é que eu poderia dizer, né? Necessariamente há uma relação de risco. Qual a diferença entre risco zero e risco mínimo? Então, a gente tem essa questão para conversar. Muitas vezes a gente menospreza o risco. E a falta de adesão a EPIs, eu diria que talvez seja o principal ponto, porque a gente já aprende isso desde a engenharia aeronáutica. A gente tem um plano de voo, tem que seguir ele. Se a gente não seguir, o avião cai. É simples assim, matemática e logaritmicamente. E se fosse, em vez de um acidente biológico, você ter uma chance de 25 em 100 de ganhar uma casa? Todo mundo gostaria, né? Ou então, se você tivesse uma chance de ganhar em uma de 100 vezes um carro. Não sei por que a minha apresentação está cortada, eu não estou conseguindo ver a linha de baixo. Ou uma chance de 94 em 100 de ganhar um bilhete da loteria, né? Então, tem isso. Se a gente for pensar que não é algo bom, a gente tem um risco realmente de ganhar uma doença. Então, o risco do acidente biológico é exatamente esse. Não é um carro, não é uma viagem, nem é uma mega-sena. É realmente uma doença transmissível e prevenível. Dentro do contexto do HIV, eu vou fazer um rápido lembrança, preâmbulo do que foi a pandemia do HIV, que eu comparo muito com o Covid hoje em dia, que a gente tem um contexto de que talvez os estigmas, o medo, o desespero, a apreensão só entra no comparativo com o HIV naquela época. Então, entre 1980 e 1985, uma doença desconhecida, eu queria só tirar essa linha aqui, que eu não sei por que ela não sai do meio da minha apresentação. Aqui. Então, uma doença misteriosa começou a aparecer em Los Angeles em meados de 80 e muitos adultos jovens, previamente rígidos, começaram a falecer de doenças, caracteristicamente de doenças de pacientes com câncer ou idosos, conhecidamente imunossuprimidos. Então, ela começou a ser descrita aí nesses, né, relatos de casos do CDC como pneumocistose, e o que é que aconteceu nesses casos? Foram se acumulando, e aí o Morbidity and Mortality Weekly Report do CDC começou a fazer uma série de casos de pacientes com linfadenopatia generalizada persistente, entre principalmente homens que fazem sexo com outros homens, um grupo específico de pacientes. Na Time, começava a se desenhar uma investigação científica dos médicos detetives, dos, né, cientistas, tentando rastrear que agente infeccioso era esse que estava cometendo indivíduos que até então eram adultos saudáveis. E uma nova epidemia começava a surgir. E aí a gente ficava pensando, como era a forma de transmissão? Como é que se adquire? É na água? É pegando no beijo? É sentando na cadeira? Nenhuma semelhança com os momentos de hoje seria mera coincidência. E aí na Life abre-se uma página nova da AIDS. Ninguém está a salvo da AIDS.
E aí eu comparo também com o momento atual do Covid, onde se disse que 80% dos jovens só teriam uma forma leve e não teriam uma forma grave. Esse aí é uma capa de um grande jogador americano que contraiu HIV, e ele não era do grupo homem, que faz sexo com outro homem, heterossexual, com seu filho e tal, para mostrar que o HIV está presente na nossa vida, em qualquer dos grupos etários, em qualquer dos grupos de sexo, gênero, em qualquer dos grupos sociais e econômicos. Então, a questão do HIV veio para democratizar e achar o lugar de cada um nessa pandemia. Fazendo paralelo com o Covid, eu diria que todos estamos expostos ao Covid, com uma diferença. Hoje, com tudo que a gente aprendeu nessa curva de 1 ano e 2 meses, eu diria que é mais fácil, desde o início eu bato nessa tecla, a gente pegar o Covid na forma comunitária do que dentro dos hospitais com todos os nossos EPIs. De todos os surtos que eu investiguei, aqui em outros serviços, a Copa era o principal local de contágio, ou o outro refeitório, o local que a gente ficasse sem máscara próximos uns dos outros. Então, adotar estratégias de segurança, colocando as pessoas cada vez mais distantes, compartilhando espaços pequenos com revezamento, evitando ficar conversando e minimamente entrar, comer e sair, é a principal estratégia de proteção. Isso a gente pode dizer conversando com inúmeros colegas que foram de férias e voltaram com Covid, pegaram, né, em casa, supermercado, em qualquer outro local, onde não tinha menor biossegurança, separação de espaços, setorialização e desinfecção, como nós temos hoje nos hospitais. Isso só para a gente fazer um paralelo entre as duas doenças. E como é que é o cenário do HIV no Brasil? A gente tem uma epidemiologia que todo ano o boletim é lançado em dezembro, então isso aí é bem atual, de 2020. Muita gente me pergunta, doutora, como é que eu vou pegar HIV dentro do hospital? Eu disse, é mais fácil no Tinder. Porque você, no hospital, vai estar diante de uma situação em que você minimamente já foi treinado que deve usar luva quando se expuser a risco biológico de secreções ou fizer um procedimento invasivo, capotes, impermeáveis ou não. A gente tem uma moda agora, né, com o Covid do capote impermeável, mas nós temos aí 30 anos de HIV e não tivemos qualquer contaminação em colegas que utilizaram os capotes, ainda que não impermeáveis. Então, hoje, a gente já aprendeu e graças à indústria ter barateado isso, a gente pode trazer isso como um benefício positivo para as outras doenças, né, relacionadas à transmissão de risco biológico. E vai ser bem-vindo, porque não ficaria só os capotes de pano, como habitualmente a gente faz em centro cirúrgico. Então, de 1980 para cá, em 2012, a gente tem um acumulado aí de uma série de 650 mil casos no Brasil, com uma média de 36 mil novos casos por ano. Isso faz uma média de 11 mil óbitos, com atualmente 530 mil pessoas convivendo com HIV/AIDS. Por que eu digo convivendo? Porque a gente quebrou esse paradigma. Eu tenho meu ambulatório no Giseuda, onde colegas meus, e eu herdei dos meus professores, pacientes com 75 anos batendo um bolão, porque conviveram com a era do AZT monoterapia e estão aí para contar a vitória. E eles são bem acompanhados, controlam bem hipertensão, diabetes, e a despeito da AIDS, que muitos já, né, avançaram para essa fase mais prolongada da doença, eles conseguem ter uma ótima qualidade de vida. Eu diria até que no Covid não internei ninguém no meu ambulatório, todos tiveram uma forma leve. Não vou dizer, obviamente, nada sobre tratamento, mas, enfim, todos estão muito bem, obrigada. Dessas, 135 mil não sabem ou nunca fizeram teste. É bem verdade que existem pesquisas para ver se exatamente os antirretrovirais têm alguma ação também contra o coronavírus, já que ambos são primos, né? RNA vírus. E daí a gente sabe que existem mais ou menos no Brasil 135 mil pessoas que nunca fizeram teste e não sabem que tem HIV. Daí o meu momento aqui de dizer, cuide de você, foi a campanha da CNBB, 2014, né? Todos que você ama, a gente tem que cuidar, a gente e dos outros. Faça o teste de HIV, não faça só quando tiver um acidente biológico, não, que aqui esse é o menor risco que você vai sofrer. Mas uma relação desprotegida, quer seja casado ou não, o importante é saber que se tem uma triangulação ou uma quadrangulação na relação, há risco de adquirir HIV. E a gente já teve essa problemática aí com vários pacientes para discutir casos de família. Então, a exposição, né, que é o que interessa da gente aqui na vida real.
Esse é um estudo epidemiológico de 2003, do Infection Control Hospital Epidemiology, que ele faz essa comunicação para notificar quantos acidentes biológicos na literatura por HIV eu tenho documentado da pandemia de 1980, desde que a gente descobriu os exames para detectar o vírus no sangue, até hoje. Nos Estados Unidos, 52 casos. Com parenteral. Parenteral é aquela exposição muito grande quando você está inserindo um catéter venoso central e aí a luva rasga e você tem uma grande exposição, um inóculo grande, e muitas das vezes esse foi num cenário em que a gente não tinha profilaxia pós-exposição, que a gente vai falar um pouquinho mais lá na frente. Então, hoje, a gente tem muita segurança que, ainda que você tenha um acidente biológico, tem que ficar na nossa conversa de hoje um recado para casa. Se você tiver consciência de que você só tem 72 horas para agir, imediatamente você vai buscar atendimento para conseguir fazer o medicamento antirretroviral. É o mesmo raciocínio de uma relação sexual desprotegida, seja por um estupro, uma relação, né, com violência ou consentida. Já tem isso na nossa literatura, o risco reduz bastante. Nos Estados Unidos, 52 casos, em outros países, 45, 96 casos documentados de lá para cá, até 2003. Essa estatística não foi muito bem atualizada, porque exatamente começaram a surgir as profilaxias pós-exposição, o tratamento, muitos pacientes, até que tivessem HIV, já não tinha carga viral detectável, então não ofereciam risco, e a exposição mucocutânea, que seria como? Aquela exposição em que você está ali conversando com o paciente e ele tem alguma gota de sangue que você não estando com face shield, você não estando com um óculos, acaba se expondo. Então, assim, é muito importante a gente tirar do COVID a lição que o face shield veio para ficar. A gente já não vai ter a complicação de intubação, se tem desconforto, adapto com óculos, eu sei que tem óculos, prefere o face shield, mas eu sou fã do face shield. Por quê? Apesar de incomodar bastante no tubo, ele lhe protege da narina, lhe protege, né, do óculos. A máscara pode estar até ali, às vezes não é uma N95, mas para o HIV e hepatite basta que seja cirúrgica, porque é gotícula, não é aerossol. O Covid veio me facilitar muito essa comunicação com vocês, porque todo mundo já está mais ou menos acostumado a ver. Exposição por gotícula é aquela que cai até 2 metros de distância, uma partícula maior. E a de aerossol, 5 micra 0,0001, 10 a menos 6. Então, a gente sabe que é uma exposição com líquidos e partículas aerossolizadas muito pequenas. No HIV, então, documentada de muco cutâneo, um sangue que pingou na minha mucosa ocular, 7 casos nos Estados Unidos, e 2 em que o indivíduo teve a dupla contaminação, parenteral e mucocutânea, ou seja, essa mucocutânea, a consequência é muito baixa. É uma exposição que envolve muitas vezes a mucosa íntegra. A mucosa, para ter o HIV, você não pode estar íntegra, você tem que ter uma quebra de barreira. Uma mordedura é importante? É. Quando a gente atende no pronto-socorro do Giseu de um acidente que tenha mordedura humana, eu costumo dizer que ela é pior do que a de bicho, porque além de infectar mais, tem o risco associado a HIV. Então, uma quebra de barreira numa pessoa que também tem uma lesão de mucosa, é o mesmo risco que uma relação sexual, porque o vírus ele não pode penetrar uma pele íntegra. Ainda que eu tenha contato com sangue de um paciente HIV na pele íntegra, há uma possibilidade de passado água e sabão, ele é muito lábil, então em menos de alguns minutos, esfregando ali, já tem questão de solubilidade e ele realmente ser removido, né, mecanicamente, e depois passa o álcool. Mas o que o HIV indica, quando a gente vai conversar com a pessoa durante o acidente biológico, é essa exposição maior ou menor com pele íntegra ou não. A gente vai falar isso com algum detalhe. Então, qual seria o risco de você adquirir HIV numa exposição percutânea, que é exatamente que perfura, né? Percutânea, perfura a pele. Tem 21 estudos sobre isso, mais ou menos uns 6.200 pacientes analisados, com exposições percutâneas 6.400, então o paciente teve mais de uma exposição, né, por paciente, com 21 soroconversões. O que quer dizer isso? Eu acompanhei esse paciente, ele sofreu um acidente perfurocortante, ou percutâneo, e desses 6.200, só 21 adquiriram HIV. Mas atenção, a taxa de infecção por participante foi 0,34%. Quem gosta de matemática, é bem baixo. 3 em 1.000, não é assim? Então, 3,4 por 1.000.
E a taxa de infecção por exposição, 3,2 por 1.000. E eu ainda coloco aqui em xeque uma questão. E se ele tiver tido relação desprotegida nesse intervalo? Quando o estudo é feito com o propósito de analisar isso, às vezes ele pede para o paciente ficar em uma facility, né? Eles chamam lá nos Estados Unidos, colocam numa pousada e tem controle sobre isso. Mas ainda tem esse problema aí para você analisar como viés, né? Então, a gente tem que analisar todos os pontos. O risco, de fato, é que numa exposição biológica, hoje com a profilaxia pós-exposição é baixíssimo, menor do que esse aí. E para hepatite B, que o povo só me pergunta com HIV, há um risco de você estar diante de um paciente de hepatite B ativa, né? Muito bem, não é um paciente que é crônico, que não tem mais carga viral positiva. E você está lá fazendo uma exposição que tem um risco e se fura. Coleta de sangue, passagem de catéter. Qual é o risco de você adquirir hepatite B numa exposição percutânea? No HIV, vocês lembram que era 0,3 em média, por cento. Para hepatite B, esse risco chega a ser quase 100, 200 vezes maior, 43%. Então, de 0,3 para 43, existe uma diferença muito grande em matemática. Então, a presença das 4 doses, das 3 doses, perdão, 4 doses é no meu paciente HIV, das 3 doses da vacina para hepatite B, uma dose, uma com 1 mês e outra com 6 meses, aproveitando que a moda a gente falar vacina, e sempre é importante falar em vacina, é fundamental. Em vez de vocês estarem preocupados só em HIV, atualizem os seus cartões de vacina, porque existem doenças de risco ocupacional muito mais fáceis de serem adquiridas do que o HIV. E para você desenvolver uma hepatite grave associada a essa exposição ocupacional, isso pode chegar a 1/4, 24%. Então, é importante atualizar. Doutora, eu fiz só 2, faça a terceira, não precisa fazer tudo do zero, não. Existe memória imunológica. Assim como essa polêmica de que está atrasada a vacina, não chegou, vai fazer porque vai dar um momento que vai chegar a vacina para todo mundo, é porque o estudo foi feito com 21, com 28, com 3 meses, mas dá tempo. O corpo guarda memória, ele é que nem a internet. O risco de você adquirir hepatite C. Hepatite C é outro capítulo, né? Porque como não tem a vacina, aí mais do que nunca a gente tem que ter muito cuidado. Então, número de estudos de exposição e adquirir hepatite C numa exposição percutânea, 25, mais ou menos 2.300 exposições percutâneas, e o número de infectados, 44. Taxa de infecção, um pouquinho maior do que o HIV, era 0,3, né, o HIV, 1,9%. E a média da taxa de infecção por cada episódio, de 0 a 22%. Então, aqui na hepatite C, eu vou voltar ao slide da hepatite B para vocês compararem. A média de taxas de infecção foi de 22% para hepatite C, mas a hepatite B continua ganhando, 43%. 24% da hepatite B é depois de adquirida a hepatite B, você tem uma hepatite grave. Então, guardem essa lembrança, gente. Atualizem o cartão de vacina da hepatite B. Há casos de pacientes que não soroconvertem, né? Faz as 3 doses e não tem lá o anticorpo que a gente mede, o anti-HBS. Em média, 2 meses, 1 mês depois da terceira dose. E aí, doutora? Refaz, do zero. Se não converter na segunda vez, beijo, e me liga quando tiver acidente, porque a gente vai fazer a imunoglobulina da hepatite B na hora, como se fosse o bebezinho que nasce da mãe com hepatite B, porque você não vai adivinhar. E como você tem algum defeito de imunidade que você vai investigar com o imunologista, alguma hipogama-globulinemia, isso é um defeito genérico, algumas pessoas têm para todas as vacinas, outros para algum tipo ou outro de vacina. Então, aí ele tem que estar muito atento a cada vez mais ter cuidado com os EPIs, ter cuidado com as exposições e, eventualmente, se o paciente que ele estiver tomando conta tiver hepatite B, porque a gente tem como fazer o teste rápido dele, do paciente, ele vai fazer imunoglobulina direto, como se fosse um acidente grave de tétano ou, no caso da hepatite B. E para hepatite C, doutor, o que é que tem para fazer? É tratamento, né? A boa notícia é que quem trata para hepatite C hoje está muito mais fácil. A forma de tratamento evoluiu, assim, substancialmente. Para a gente lembrar que na época do interferon, quando eu fazia residência, o paciente tinha que fazer uma infusão injetável, que caía plaqueta, leucócito, ribavirin, fazia anemia, sangrava, lavar, ideação suicida. Hoje é maravilhoso. Tem pílulas que a gente faz 2 em 1 ou 3, como no HIV, e o paciente negativa a carga viral perfeitamente.
porque há uma forma simples mais de ser tratada com os novos medicamentos. Então, eu diria que, infelizmente, se a pessoa ainda assim tiver uma exposição para hepatite C, e a gente só faz acompanhamento para ver, né, com a dosagem do anticorpo, se ela positivou ou não, de cara a gente já vai saber e de cara a gente já vai tratar, e os pacientes evoluem muito bem, obrigado, sem lesão do fígado. Do contrário, quem não faz o teste não sabe. Então, faça sempre o teste. E o que você faria se você adquirisse HIV numa situação de exposição ocupacional? Isso aí é um retrato do The Sun, um dos maiores jornais da Inglaterra, em que ele era conhecido como esses teorias da conspiração, OVNI, muito engraçado. E a manchete, infelizmente, é: homem corta o braço porque se feriu com agulha de paciente com HIV. E salva a própria vida. É a sublinha da matéria. Então, assim, o exemplo do jornalismo jocoso e exatamente do nível de histeria coletiva que as pessoas podem chegar, né? Ninguém sabe se isso é verdade, mas eu não duvido nos dias, vivendo o que a gente está vivendo com essa pandemia, que o HIV é o único correlato que eu tenho para essa situação. Então, nas profilaxias, o que é que a gente tem para fazer? Profilaxia significa tanto prevenir antes de você ter algo, como é a vacina, ou como na malária, quando eu vou lá para o norte e tomo hidroxicloroquina sempre, para evitar tendo um nível sérico, né? Há 70 anos a gente vem fazendo isso, surpreendentemente, sempre seguro, inclusive gestantes com malária tratando. E aí, no HIV, a gente tem as duas situações. Hoje a gente tem profilaxia para o HIV pré e pós-exposição. Primeiro surgiu a pós-exposição, exatamente pelo contexto da biossegurança, que é o que a gente vai evoluir, talvez um dia, sonho eu, para a pandemia da Covid. Existirá drogas efetivas, seguras, caras ou não, veremos cenas do próximo capítulo, mas já estudos em Israel analisando essa possibilidade, Dr. Eli Schwartz. Então, aguardemos cartas daqui para o mês de junho, se ele conseguir publicar, né, se alguma revista se interessar. As profilaxias pós-exposição do HIV envolvem 3 situações de contexto, que seriam, ai meu Deus, saiu daqui. O tempo de início, que você se expôs, daí a janela de oportunidade de 72 horas. A duração que você vai fazer essa medicação. E os esquemas. Mas, basicamente, entra no contexto que você se furou numa agulha, num acidente que tenha alto risco e probabilidade daquele paciente ter HIV, muito embora você tenha feito o teste e tenha dado negativo ou positivo, a gente ainda vai analisar. Se o paciente teve um teste negativo, mas você tem uma alta probabilidade, por exemplo, é um paciente de diálise, que está sempre em contato com situações de pérfuro cortantes, não que ele tenha adquirido HIV na diálise, que fique isso bem claro. Hoje a gente tem métodos de biossegurança, processamento de materiais que não se adquirem. Aí a gente tem que pensar que ele, na assistência da saúde dele, enfim, imunossuprimido, pode evoluir com HIV como qualquer pessoa na sua vida fazendo relações desprotegidas sexualmente. A dona de casa com 60 anos vai ter, sim, HIV pegando do marido que, né, saiu do quadrado. Então, a gente tem esse conjunto para evitar a soroconversão, que é você adquirir a doença. Eu posso até me expor a um inóculo do vírus, mas o contexto da profilaxia pós-exposição, ou até mesmo da pré-exposição, como eu vou falar depois, é isso. Naquele momento que eu vou me expor, como é o caso da malária, eu já faço uma dose daquele medicamento para ele estar em nível sérico no sangue, de forma que ele me proteja, porque ele vai blindar as nossas células mucosas na entrada para o agente infeccioso. Ou ele já acabou de entrar e eu não quero que ele faça a integração do material genético dele, sendo imortalizado com o nosso maquinário indelevelmente para sempre. Qual o risco, então, ocupacional de se adquirir o HIV durante essas exposições? Eles fizeram estudos de caso controle. Não dá para fazer placebo, né, gente? Enfim. Aí vai acompanhar quem teve exposição que ficou com HIV e quem teve exposição, mas não teve HIV. Então, quando a lesão era profunda, esse risco era bem alto. O P, que é a chamada significância estatística, era muito menor do que 0,05. Era 0,0001. Então, isso quer dizer que isso não foi achado ao acaso. Isso realmente quer dizer que uma lesão profunda vai detectar uma permissão para o leucócito do sangue paciente HIV que tenha o vírus dentro, entre em contato com o nosso sistema imunológico.
e invada o nosso linfócito. Ele quer penetrar no linfócito, mas ele também quer destruir o linfócito. Qual o outro fator de risco que aumentava a gente adquirir HIV numa exposição ocupacional? Quando o sangue era visível no dispositivo que causou a lesão. Então, atenção, nada de apertar o dedo para sangrar quando você furar, porque é pior. É para deixar ali, lavar com água e sabão e correr para o hospital mais próximo para fazer a profilaxia. Isso teve significância estatística. Eu acabei de fazer um acidente perfurocortante com catéter venoso central e tinha sangue do paciente no dispositivo quando eu, né, penetrei em mim. O cirurgião que está fazendo aquela laceração e aí passa e o sangue do paciente entra em contato direto com uma lesão profunda. Quando o dispositivo era intravenoso ou intraarterial, é muito maior do que uma simples agulha de insulina subcutânea. Quando o paciente fonte falece 60 dias após exposição, também teve significância estatística, é o caso da HIV ou AIDS grave. Você tem altas cargas virais em 2 grandes momentos da infecção. No início, quando você acaba de adquirir, você está naquela grande quantidade do vírus exposto no seu sangue, que é o efeito inóculo, a infecção aguda, os primeiros 14, 21 dias, que parece como se fosse uma fonódulos, febre, mialgia, artralgia, e aí passa batido como uma simples gripe. Hoje não, porque ainda tem o Covid, mas naquela época todo mundo pensava que era mononucleose, citomegalo, porque ainda nem se sabia o que era, né? Não tinha testes. Então, todo mundo que tem febre persistente ou perda de 10% do seu peso em um mês, não pense 2 vezes. Não é nem diabetes, nem câncer. Canso de receber no meu ambulatório jovens que investigavam trocentos câncer e ninguém pediu um HIV. Pediam sífilis, mas não pede HIV. Qual é a doença sexualmente transmissível que não vem em combo? Tudo é por secreções sexuais. Então, se eu tenho chance de estar investigando sífilis, pelo amor de Deus, investigue HIV, hepatite B, hepatite C, tudo que vai dentro do vaso, né? Perfurocortante parenteral. Quando o profissional de saúde não tomou o AZT, que foi o primeiro medicamento, também como uso compassivo, sem nenhum ensaio clínico randomizado, como vocês acabaram de ver aí, foi descoberta a eficácia dele, baseado em estudos de caso controle, para a maior pandemia da face da Terra, que levou à morte de milhares, milhões de pessoas, até a gente ter uma estratégia de drogas poli-envolvidas. Eu tenho que ter vários medicamentos atuando em vários momentos da replicação viral, desde impedir ele entrar no vírus, até que, quando ele entre, impeça a multiplicação do seu RNA em DNA. E por que ainda assim a gente se expõe com tantas opções, com tanto EPI? Questões culturais. Ninguém usa camisinha. Hoje a gente usa Tinder. Negligência. Não achamos que vai acontecer conosco. Desmotivação. Está cansado, sobrecarregado. Falta de informação. Canso de receber mulheres em idade jovem, heteroafetivas, monogâmicas, que adquirem de parceiros. Então, hoje a gente tem uma triangulação, quadrangulação, enfim, muitas relações que as pessoas não sabem que estão expostas. Então, nem sempre o casamento é uma via de mão única. É importante ter essa conversa com seu parceiro. E você, mulher, tem que ser muito sincera de dizer, olha, eu quero saber o que está acontecendo, porque eu quero me proteger. E isso não está sendo conversado porque é tabu. E eu falo com as minhas pacientes sobre isso. Eu falo com os meus pacientes que são homoafetivos. Se você não confia no seu parceiro, se proteja. A gente já tem hoje a estratégia, como eu comentei, da profilaxia pré-exposição. Agora, pelo custo, infelizmente, a mulher heteroafetiva que está num casamento não tem direito, só realmente os profissionais que lidam com sexo, as mulheres trans, porque a gente sabe quanto elas são estigmatizadas, não têm oportunidade de emprego, têm dificuldade de inserção social e dependem, infelizmente, da indústria do sexo e recebem melhor se fazem relação sem camisinha. Então, esse grupo é muito importante de ser protegido, porque é realmente vulnerável, social, emocional, economicamente e imunologicamente. Então, nesse ponto, a gente tem isso. Todo mundo está diante de uma agulha em algum lugar, em alguma situação, mas não valoriza quando vai descartá-la adequadamente, que é o que a gente vai falar sobre negligência e atitude de segurança compartilhada em equipe. A segurança da gente não é só para a gente,
é para todos. E quem muitas das vezes nos procura no pronto-socorro lá do Giseuda é o ASG. Profissional que vai exatamente descartar o produto final do lixo hospitalar. Ainda tem aqueles que não colocam adequadamente o pérfuro cortante na caixa de pérfuro, ou não respeitam os princípios básicos de atingir no máximo o limite superior tracejado, que são os 2/3, ou expõe em sacos plásticos. Eu sei que a gente tem dificuldades administrativas, logísticas, mas achar algum recipiente rígido, ainda que seja uma lata de leite, ainda é uma opção mais segura do que levantar, assim, a possibilidade do escapar que fica esborrotando, como a gente vê, né? Literalmente falando com as seringas, parecendo uma caixa de porta-agulha da costureira. Exposição inadequada, a gente cansa de ver isso. Acondicionamento inadequado, né? Na verdade, é o principal risco. Você tem lá um pérfuro cortante colocando debaixo da pia e que não é respeitada a exposição até o tracejado, né? A lavanderia é outro local também de múltiplos acidentes. Quantas vezes a gente foi chamado lá para ir? Olha o que eu achei aqui. Uma agulha, centro cirúrgico, ou um objeto encontrado dentro das roupas, né? Muito importante isso. São profissionais que estão expostos e eles muitas das vezes só têm uma luva simples, manipulando aquelas roupas, que o cuidado de quem está fazendo o recolhimento do material no centro cirúrgico deveria ser para todos. A gente entende o cansaço, a gente entende o estresse, a cirurgia foi demorada, mas tome esse tempinho, equipe de enfermagem, equipe de técnicos de enfermagem, de assistentes de cirurgia, de anestesistas, cirurgiões, todos somos responsáveis. Aí, a compartilhar essas experiências e responsabilidades é quando a gente diminui o risco. Então, aqui, a gente tem todos esses exemplos para lembrar que ainda pode piorar, não há nada tão ruim que não possa piorar, né? Então, interior, não só interior, em postos de saúde, em vários lugares, a gente cansa de ver denúncias aí de locais onde está aí exposição em lixo doméstico, de lixo hospitalar. E o grande famoso reencape de agulha, que não pode ser jamais estimulado, gente. Já existem diversas técnicas e agulhas retráteis, e, enfim, não é possível que a gente não entenda que o reencape da agulha é o principal momento de você ter uma exposição pérfuro-cortante profunda, com grave lesão de mucosa, muito provavelmente com sangue vivo, ou seja, com todos os pré-requisitos predicados para você ter uma grave exposição ocupacional. Se eu puder tirar duas coisas aqui de lição para vocês, seria isso. Não reencape agulhas, descarte adequadamente o lixo hospitalar e, pelo amor de Deus, em 72 horas, busque assistência. Então, a gente tem cores já, né, para separar. O risco ergonômico, como vocês veem, o pessoal da saúde ocupacional é um amarelinho. O risco biológico pode ser marrom. O químico, vermelho. Os riscos físicos, barulho, né, trepidação, verde. E o risco de acidentes, de uma maneira geral, aí é o simples da energia, né, da caveirinha. E a evolução, né, dos EPIs, como é que a gente foi evoluindo? Isso aí eu adoro, já rodou o mundo em todo canto, e todo mundo já viu essa figurinha aí, macabra, eu diria, da ecologia e evolução da infecção. Esse é o doutor mesmo, infectologista, ou enfim, o doutor virá, eu não vou me preocupar, e era durante a peste negra, né, na Europa. Ele usava realmente esse bico aí, para alongando dentro desse bico, ele colocava um algodãozinho com éter, para não sentir o cheiro podre dos cadáveres. Esse óculos aí tinha um olho com uma pedra de rubi, que era para fazer um reflexo, para afastar os maus espíritos, os humores, né, daquela época. Ele tinha essa lança aí, que nada mais era do que, literalmente, um aparato para ele poder ou examinar a distância, ou despir o paciente para diminuir o contato, ou mexer no corpo do defunto. A luva, ele fazia uma luva de pelica bem comprida, as roupas de manga, lembrando realmente um capote, e bem interessante, né? O chapéu também, para não cair nada e proteger a cabeça, aquela coisa do símbolo mágico, que é proteger ali o seu local do chakra, mais importante. Porém, um grande problema desse ponto. Esqueceram de dizer ao doutor que a gente não deve examinar um morto ou um doente e depois examinar um são. Por isso, morria mais gente no hospital do que em casa. Então, a gente evoluiu bastante em EPI.
Com a evolução agora do Covid, então, foi muito bom. Diversos materiais, diversas qualidades e, enfim, qualidade duvidosa. Mas é questão aí para CPIs. Luvas, muitas, evolução, inclusive para as que têm a alergia a látex. Só tem que lembrar o seguinte, luva não é mágica. Não é ela que impede de se infectar, é a higiene de mãos. Eu diria que até na área Covid, hoje a gente tem ideia de que menos de 0,3% das nossas infecções são necessariamente por contato direto. Eu critico muito a OMS, enfim, porque ela demorou muito a ser considerada uma doença de emergência de saúde pública, demorou a ser considerada uma pandemia, demoramos a fechar espaços aéreos, o controle da infecção não foi restrito, como aconteceu em 2012 e 2012, e a evolução de assumir que a maior parte da transmissão é por gotícula aerossol, só foi em meados de maio, junho, com muita persistência de médicos, pesquisadores insistindo nisso. Tem um clássico estudo numa grande, como é que eu vou dizer, é um restaurante popular em Singapura, em que mais de 50 pessoas se infectaram pelo coronavírus, clientes e profissionais. E o único que não pegou foi o garçom que usava N95. Então, a gente tem que tirar dos estudos prospectivos, enfim, observacionais, nem tudo vai ser caso controle, ou, enfim, até ensaio clínico randomizado, até porque esses de EPIs e exposição tem que ser de observação da comunidade. Eles é que nos falam a realidade das ruas. E a gente cansou de ver aqui pessoas que se contaminaram em casa, porque é onde estamos sem máscara. 80% da transmissão acontece dentro do domicílio. E se eu tiver condição de lembrar vocês que ao sair daqui com todos os cuidados de orientação, tomar banho, lavar cabelo, colocar uma roupinha nova, legal, o povo reclama que eu saio às vezes nos cantos com a roupa verde. Mal sabem eles que a minha roupa de ir para o hospital. Chegando aqui, eu troco com a roupa, né? A gente bota a nossa roupinha azul e entra na área Covid. Então, quando eu saio com aquela roupa, porque ela já é uma roupa como essa que eu estou aqui, com a roupa social e bata. Só que quanto menos camada, melhor. Então, é preferível que você venha com uma roupa dessa, sua, de pijama, e aqui troque de roupa, do que você ver com múltiplas camadas, que é proibido usar capote ou jaleco no meio da rua, já tem até a lei, né, para, enfim, evoluir com essa necessidade, e aí a gente tem isso. Mas vamos em frente, está acabando, só tem mais 8 slides. Evoluindo para esse, né, padrão aí de total proteção. Lembrando, gente, que para o Covid, eu tenho que dizer a vocês isso, esqueçam dupla máscara. Como eu acabei de falar, quanto mais camada, maior risco na hora de eu me desparamentar. Então, a necessidade de 2 máscaras, o FDA, o CDC, Dr. Fauci, comentou para a população. A própria OMS foi e voltou várias vezes em março, usa, não usa, pano, não pano, polímero, não sei o quê, algodão. Pode, é mais uma barreira. Não transmite por gotícula? Se eu transmito 48 horas antes de ter sintoma, é importante usar máscara, claro, eu estou aqui sozinha. E, enfim, a gente tem que ter noção de que é preciso vedar. Então, às vezes, as pessoas saem de máscara com cada máscara que fica aqui, que fica aqui, que fica folgada. Cada um tem um rostinho mais redondo, angular. Então, colocar uma máscara de pano e uma máscara cirúrgica por cima, ou ao contrário, como ficar mais confortável e vedar melhor, é exatamente para permitir que ele fique bem acoplado. Mas aqui no hospital não há sentido, porque nós usamos a N95 na área Covid, ou a máscara cirúrgica com o face shield na enfermaria para um paciente em ambiente, isso é suficiente. Claro que existe um risco eventual, com o aerossol, fica 8 horas submerso, mas a gente tem filtro EPA. Nós somos uma referência em que não tem em todos os hospitais privados o que a gente tem aqui de troca de ar. Então, isso é importante lembrar. A maior parte é climatizado, com trocas de 9, 12. Então, aqui se fez verdadeiramente uma estrutura de engenharia que vai ser o benefício maior, que eu diria, do Covid para nós. Porque vai servir para tuberculose, vai servir para o paciente com citomegalo, vai servir para o paciente oncohematológico, que não pode ter nenhum tipo de aerossol na aplasia. É o benefício que fica para o paciente e para a gente. Então, é importante dupla máscara na comunidade. Aqui, máscara face shield. Máscara N95 com óculos. Qual a única situação em que eu estaria autorizada a usar dupla máscara aqui? Se eu fosse fazer uma aspiração de secreções,
só tivesse óculos e não tivesse o face shield, e pelo risco de cair qualquer gotícula na N95, que por orientação a gente usa por pelo menos um tempo determinado, que vai variar umidade, amassada, são os dois inimigos para diminuir o tempo de vida útil. Então, eu diria que é guardar num saquinho perfurado, eu geralmente pego um saco daqueles de vedação, perfuro com a caneta Bic, coloco dentro, identifico e ando com ele na bolsa. Sempre que eu uso, eu boto ali, porque essa de conchinha fica meio difícil de guardar no saco de papel. Mas se for aquela bem chatinha, bico de pato, dá para botar no envelope. Se você quiser, você também pode perfurar o envelope. Atenção, não perfure com a máscara dentro. Então, você perfura o envelope, bota a máscara dentro, fecha lá. Mas ela vai estar sempre bem ventilada e não fica úmida. Aí, onde é que eu estava? Máscara. Isso. Por favor, evitem 2 máscaras. A gente tem que pensar em custo. E, mais do que nunca, o risco, porque toda vida que você vai tirar, você pode se machucar. Agora, claro, algumas pessoas já me disseram que tem alergia. Então, é importante falar com o pessoal da serviço ocupacional se tem uma outra substituta, porque tem pessoas que têm uma acessibilidade melhor. A gente tem agora o que a gente chama de Mask Aid, que é a máscara, a acne associada à máscara. Então, é uma dermatite mesmo de contato pela oleosidade. Tá aí os vários tipos de exposição. E aí, a novidade para evitar dispositivos acidentes seguros, que são essas seringas retráteis, né? Que você tem aqui o bisel com a agulha, e quando você termina de injetar, o canhão vem aqui, que é o do famoso anticoagulante que está vendendo aí bastante pela questão do Covid. Enfim, essa aqui eu acho fantástica, essa tecnologia, porque o leigo consegue aplicar isso e salva vidas. O anticoagulante salva vidas na Covid. Por favor, não vão só quando faltar o ar. A grande problemática da nossa pandemia, já que a gente está num momento aqui de educação e saúde, me pediram para fazer o link com a Covid, eu disse, não tem nada de profilaxia pré-exposição à Covid, não, só tem EPI. O que é que eu vou falar? Eu vou falar o que a gente sabe, se proteger, usar máscara, mas principalmente, gente, tratar. Tratar não quer dizer fazer X, Y, Z, não, de medicamento. É acompanhar o doente desde o início, detectar que quem está infectado seja retirado do seu ambiente de trabalho ou de dentro de casa para não contaminar os outros, que é o que a gente chama de fechar a cadeia de transmissão, e há ainda quem faça profilaxias pós e pré-exposição, e isso está em aberto e tem estudos em andamento no CDC, no NIH, no clinicaltrials.gov, mais de 20 estudos em andamento para profilaxia pré e pós-exposição, com diversos medicamentos, caros e baratos. Aí o tempo será senhor de tudo. Mas, enfim, se eu tenho em casa, vou dar o meu exemplo de casa. Acabei de ter Covid, eu, meu marido, minha filha, minha cunhada e meu irmão. Dentro de casa, há 1 ano e meio, nós estamos sempre nos protegendo, trabalhando em áreas Covid e podemos ter na comunidade. Mas uma criança doente começa a ter dor de cabeça, dor de ouvido, a gente examina, acha que é uma otite, tem pus. E aí, no 3º dia dessa doença, a criança começa a apresentar coriza, lacrimejamento, dor de garganta. Isso não é bacteriano. Você não me engana. Todo mundo separado, e já estava desde a otite, porque de toda forma a gente tem esse cuidado, porque eu moro com meu sogro, 80 anos, mas batendo um bolão, graças a Deus não pegou. E ele ficou no quarto dele lá, separadinho, e a minha filha comigo. E quem é mãe sabe, né? Você não vai dormir de máscara, nem brincar de máscara, nem beijar de máscara, enfim. Com 2 dias que a minha filha começou com sintomas, eu e meu marido tivemos febre, dor no corpo, como a minha cunhada, que é madrinha dela, e estava comigo nesse dia, quando ela adoeceu. 1 dia de exposição. Para vocês terem ideia de que essa cepa nova, circulante, ela tem uma capacidade de multiplicação viral 10 vezes maior e uma capacidade de transmissão 2,5 vezes. Então, não ia ter quem fizesse, não. Você pode fazer profilaxia com o que for e estar de máscara. Se você tiver, aliás, sem máscara, estiver num contato íntimo, intradomiciliar, direto com a pessoa que está com o Covid, você terá Covid, porque é a lei da história natural da exposição. É o efeito inóculo. E graças a Deus eu tive uma forma leve, evolui bem, meu marido, minha cunhada. Mas por quê? Quem primeiro caiu de doente foi a minha cunhada. No 3º dia ela fez o teste, mas estava dormindo todo dia com meu irmão. E ele não se afastou dela. Ele também adquiriu. Evoluiu bem, mas só foi positivado no 2º suave. Por isso que eu digo sempre, faça um, se for contato intradomiciliar, mas faça um outro com 3 dias, para aumentar a forma de sensibilidade. Teste, é operador dependente. Todos nós somos profissionais de saúde, então pode haver o caso de ter alguém
que colheu de uma forma errada ou no período que ainda não tinha uma carga viral tão alta e não detectou no exame. Repita com 3 dias. É o segundo caso que eu pego essa semana agora de um primo meu, que também no trabalho teve uma exposição numa sexta-feira. Na segunda-feira foi detectado esse colega doente, chamaram todos os colegas para fazer o teste, todos eles fizeram, mas o meu primo insistiu, ligou para mim, eu disse, repita com 3 dias. Nada mais justo. Positivo assintomático, padrão ouro de descobrir a doença. E aí, essa é a diferença que faz. Descobrir cedo, ele já foi isolado cedo, da mulher, evitou contato, durante todo esse período, mas ninguém na casa dele adoeceu. Então, a gente tem que partir do princípio que, se é, não duvide, pode ser Covid. Eu diria que a gente tem um ótimo algoritmo que a gente fez, nós, colegas aqui infectologistas, doutora Milena, doutor José Roberto, pessoal da equipe da Segurança e Saúde, da Saúde Ocupacional, do pessoal da CCIH, e a gente juntou os dados em maio de 2020. Esse exame era muito bom, esse algoritmo está disponível no Wikiwall, e eu diria que eu resumiria hoje ele na regra 2x3. Quaisquer dos sintomas, dadas as novas cepas mutantes, por 3 dias, não duvide, é Covid. Principalmente, se você tiver um contato intradomiciliar no trabalho positivo nesses 3 dias, você não vai precisar nem swab numa situação de pandemia com R0 maior do que 1. Porque a chance já tem, e isso chama Androkov Trial, foi feito no Brasil, mais de 10 mil pacientes acompanhados, e eles fizeram um com score apenas clínico, laboratorial, epidemiológico, que é exatamente para situações de pandemia, como a gente teve no início, que não tinha teste para todo mundo, o surto de Manaus, que estava caótico, como agora está acontecendo na Índia. A própria OMS respalda que numa situação de emergência, com grave insumo, você não deve esperar por teste genético. Você trata como a gente trata TB, HIV, qualquer doença na medicina, com clínica, laboratórios inespecíficos de epidemiologia. Então, nesse caso, o mais importante é segregar essa pessoa para que ela evite. Lembrando que quem está sozinho no quarto, pelo amor de Deus, não precisa ficar de máscara, porque ele fica reinalando o inóculo. Máscara, só quando ele vai sair do quarto para fazer alguma coisa dentro de casa. E eu recomendo que os familiares do grupo de risco, que por acaso morem em casa, nesse momento usem N95, nada de máscara de pano, que realmente é eficaz, mas é muito incômodo, a gente sabe. Mas tenha um em casa por vovozinho, para quem tem a doença crônica, por obeso, e vamos todo mundo fazer o check-up geral. Porque eu diria que o recado hoje é para o adulto jovem que não se considera doente e acha que não vai ter Covid. Esses aí são exemplos, novamente, de que, nesse caso, a agulha entra, né, na seringa, retrai, ou essa outra que o encap é feito uma alça fechada. Qual a melhor estratégia de segurança? Primo non nocere. Primeiro, não causar dano. É o princípio da medicina e da bioética. Então, se eu tiver uma estratégia multimodal que me permita prevenir, além disso, prever o risco, ter algo que previna, como um EPI ou um medicamento de profilaxia, e principalmente ter um plano de ação para como agir depois que acontece a infecção, seja profilaxia pós-exposição, como HIV, como tétano, como hepatite B, ou simplesmente tratar uma doença que foi gerada como hepatite C, mas de pronto e logo assim que diagnosticamos, eu prevejo o risco secundário. O respeito à vida. Em resumo, a gente tem que pensar na vida das pessoas. E o que tiver ao nosso alcance, a gente vai usar, com a melhor evidência que está à nossa disposição. Vários são os artigos aí para nos mostrar que estratégias de saúde pública não precisam esperar por ensaios clínicos randomizados em pandemia. A gente usa aquela que está à nossa disposição, desde que ela não leve à lesão. Mas aí, dependendo da narrativa de cada um, né, ou da exposição de informações nessa nossa pandemia de desinformação, que é a nossa infodemia, você pode estar diante de uma informação errada, a famosa fake news. Mas quem são os checadores da notícia, né? Tem isso. Então, eu deixo esse recado para vocês com muito cuidado de onde vocês bebem da fonte. A pandemia, ela gerou 2 doenças, o Covid e o temor da vida. A gente não pode ter medo da vida. A gente tem que ir em busca de estratégias para salvarmos as vidas. E a pior das estratégias é agir tardiamente. Então, a quem quer que vocês conheçam, estimulem, verifiquem,
façam teste cada vez mais precocemente, regra 2 por 3, espirrou a TIM, isola essa pessoa, teve dor de cabeça. Nunca vi uma tríade mais comum do que dor de cabeça e dor no corpo, e a dor que eu tive não foi como a dor de parto que eu tive no Covid. Era uma dor na coluna lombar, nessa parte final da coluna, que bacia, passava irradiando para as pernas, que eu achava que ia ter o parto. E é isso. Finalizando, a segurança ocupacional, somos todos responsáveis, e nem todo trabalho em equipe é garantia de sucesso, né? Mas a gente tenta, a gente vai em frente, tem que estimular. A mudança, né, de cultura institucional é importante, então, lógico que tem que ter regras. O pessoal reclama muito da questão das obrigatoriedades do EPI, mas é importante, porque é como o plano de voo da aeronáutica, tem que seguir a regra. Estímulo ao espírito de equipe, né, ter um ambiente de trabalho bom, educação permanente, isso aqui eu parabenizo a todos que estão presentes. A aula vai ficar gravada, os slides, por favor, espalhem a boa notícia, as mensagens, todas são informações baseadas em estudos, eu não estou aqui falando de boca e apenas de minha experiência, e vamos ter grandes surpresas, espero eu, a partir de junho. Se o YouTube não cancelar todo e qualquer tipo de conversa que vai haver, né, porque a censura é a nova forma de você dizer que só existe uma narrativa para tudo, e os riscos, né, sobrecarga de trabalho, perfil de pacientes internados e infraestrutura. Se você tem uma boa sinalização de riscos no seu hospital, você sabe o que você tem que fazer para se proteger. A política de instituição de segurança ocupacional, né, a qualidade, o controle, a eficiência, tudo isso para pensando no paciente, o setor de saúde ocupacional, gestores profissionais, CCH, a gente fazer uma estratégia de motivação de um ambiente seguro, com integração, com empatia, educação continuada, protocolos, insumos. E era isso. Sei que eu falo demais, mas aí pode deixar aí à vontade para vocês fazerem perguntas. Liliane, estou à disposição. Leiliane? Bom, eu quero agradecer a presença, né, de Roberta, doutora Roberta, pelos grandes esclarecimentos.